Jesus é a luz, é aquele que ilumina todo homem. Sem ele, ninguém pode compreender as coisas espirituais. Portanto, quando nós tocamos as coisas espirituais, devemos estar em Cristo, pois estando em Cristo estamos na luz. E luz é compreensão, sabedoria, revelação. É o próprio Deus. Deus é luz. Jesus revelou sobre o maligno. E ninguém pode saber onde ele está e quem é ele, a menos que seja iluminado por Cristo. Quantas pessoas estão falando com ele, estão ouvindo as suas palavras, os seus ensinamentos e as suas falsas doutrinas sem perceber? Por que não percebem? Porque não sabem. Não sabem porque deixaram a palavra. A palavra é a lâmpada, é a luz, a palavra de Deus. Sendo Deus luz, sua palavra ilumina. Hoje nós vamos ser iluminados a respeito do maligno, pois se não conhecermos quem é o nosso adversário e onde ele está, não podemos combatê-lo e seremos enganados por ele. Recordamos que está escrito em Apocalipse: a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Mas como ele pode enganar todo o mundo? Ele engana todo o mundo porque as pessoas não sabem onde ele está e como ele age. Vamos ler agora uma palavra que ilumina a este respeito. E quem diz é Cristo, e a sua palavra é luz para nós. Mateus capítulo 5, versículo 37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Portanto, quando que o maligno fala? Quando o homem fala. É isso que Jesus diz. O que disto passar vem do maligno. Significa que aqueles que falam muito, ou além do necessário, estão sujeitos a dar voz ao inimigo. Então, primeiramente, vejamos o que Jesus revela. O maligno está na mente do homem, no coração do homem. O pecado é que ele entrou no coração do homem e substituiu Deus. A nossa salvação é que Deus entra em nós e ele sai. Por isso se diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, tira o maligno da nossa mente. Esta é a nossa salvação. Deixamos de ter a imagem da serpente para ter a imagem de Deus. O que é a imagem da serpente? É a idolatria, é a mentira, é o engano, é a inveja, é o debate, é a divisão. Todas estas coisas provêm do coração. É por isso que Jesus disse que o que contamina o homem é o que sai do coração, porque o contaminante está lá, o maligno. Finalmente, o maligno vai sair pela boca, através das nossas palavras. Por isso, o mundo é o que é, porque os pensamentos do maligno finalmente se tornam as ações malignas dos homens. Assassinatos, difamação. Onde há calúnia, a palavra diabo está relacionada à calúnia. Calúnia é uma característica dos filhos do diabo, dos homens. Portanto, quando que o diabo está falando? Nos ensinamentos falsos, nas doutrinas falsas, nas igrejas falsas. As pessoas tomam como verdade aquilo que se fala em nome de Jesus, ou que se fala em Deus, ou que se toma a Bíblia. E não percebem
que há doutrinas de demônios. Como que pode haver doutrinas de demônios? O que é doutrina? Palavras. Então alguém está ensinando, tem um demônio ensinando através de um homem, de um ser humano. Portanto, cada um de nós devemos estar atentos. João disse isso na sua primeira carta, no capítulo 4. Não deis crédito a todo espírito, mas examina se o espírito provém de Deus. Pois, desde agora, muitos enganadores têm entrado no mundo. Portanto, Jesus está nos iluminando aqui, onde o maligno está, no coração do homem. Quando ele fala, quando o homem fala, além do necessário. Por isto, não podemos explicar a palavra de Deus com nossa mente. É aí que entra o engano. É disto que surgiu os dogmas. É uma definição do homem a respeito da palavra de Deus. Se a palavra de Deus já é luz, não pode um homem ter mais luz e ser mais luz do que o próprio Deus. Todos que fizeram isto são deuses estranhos. São palavras do homem. Todo que crê precisa de aprender a fazer a diferença entre isto é palavra de Deus, isto é palavra do homem. Se é palavra do homem, o inimigo pode entrar e colocar algo nisto. Lembra, a diferença entre veneno e medicamento está na dosagem. Uma pequena dosagem de veneno em algo que parece muito bom vai matá-lo. Lê as cartas às 7 igrejas. Há uma igreja que parece que está viva, mas está morta. Por que a igreja está morta? Está aqui, em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 1, diz assim: conheço as tuas obras, tem nomes que vives, estás morto. Pois que aquele que vive e é eterno diz que a igreja está morta. Por que a igreja está morta? Está morta porque tomou veneno, isto é, o veneno da serpente. A palavra do homem, no lugar da palavra de Deus. E nós mesmos devemos vigiar e orar, pois que o inimigo, se está no coração do homem, também nos fala. Deseja nos julgar contra Deus ou fazer-nos agir por conta própria, sem o Espírito Santo. Deus, que é luz, que nos deu Jesus Cristo para nos iluminar, na sua infinita misericórdia, conceda-nos a sabedoria do alto, a própria sabedoria de Deus, para compreendermos isto. Por isso que o cristianismo se tornou a grande Babilônia. Leiamos lá em Apocalipse. A religião cristã se tornou morada de demônios. Está escrito lá. Porque o adversário entrou. Então, compreendamos estas coisas. Veja que na primeira carta de João está escrito assim. Primeira carta de João. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Não praticar a justiça significa não andar segundo a palavra de Deus, o Espírito de Deus, a lei de Deus. A lei do Espírito de vida que está em Cristo Jesus. É justo que andemos porque Ele que nos criou e nos deu sua palavra. Portanto, compreendamos, há muitos filhos do diabo ensinando as Escrituras. Se vocês não conferirem e não forem iluminados por Deus que é luz, por Jesus Cristo que veio como luz e ilumina todo homem, seremos enganados. A principal coisa
O principal propósito e ministério satânico é enganar. E se engana por meio da nossa própria mente, que é a palavra, pois pensamentos são palavras, e a mente dos outros. Vamos comer a palavra que sai da boca de Deus. Foi assim que Jesus respondeu ao diabo. O homem deve viver da palavra que sai da boca de Deus. Cuidado com a palavra que sai da boca do homem. Que o Espírito de Jesus Cristo nos guarde. Amém.